a jogar futebol usando ele como bola. Depois de alguns minutos, tinha muita gente jogando junto. Tava da hora. Até que uma hora chegou um cara de outra turma pra jogar também. E esse cara devia ter uns 17 anos e tava no oitavo ano. Ele era muito alto. E quando ele entrou na brincadeira, eu já vi que uns moleques pararam de brincar na hora. Mas eu não achei nada de estranho nisso. Então beleza. E a gente continuou jogando normalmente. Até que a bola parou perto do portão da escola, que eu tava do lado. E quando eu fui chutar a bola, esse cara veio e me deu uma voadora nas costas e me amassou no portão. Na hora eu fiquei sem ar, quase morrendo. O moleque começou a brigar com ele, falando pra ele jogar direito. E ele ficou muito bravo. E acabou que depois disso todo mundo parou de jogar. E eu fiquei lá no chão, sozinho, morrendo. O pior é que na hora da saída eu vi esse cara na rua fumando. O que esse cara tava fazendo na escola, velho? Eu só sei que depois disso, sempre que eu vi ele brincando, eu saía de perto dele. Um dos meus melhores amigos na escola era um mano chamado Rafael. A gente ficava junto a aula inteira. E como bons amigos, a gente ficava se zoando o tempo todo. Só que antigamente a gente só ficava se xingando. E agora eram umas brincadeiras mais pesadas. Chutando meu pé pra não cair no chão, jogando bola de lick paper em mim, escondendo minha mochila quando eu vou no banheiro, desenhando pica no meu caderno, e depois de um tempo isso começou a me irritar. E eu comecei a pensar de diversas formas de como eu poderia me vingar dele, mas nada do que eu pensava era legalmente certo. Até que um dia o professor juntou duas turmas na mesma sala, e tava muito lotado. E quando o Rafael entrou na sala, eu falei: "Ei Rafael, tem uma cadeira aqui pra você." E quando ele foi sentar na cadeira, eu passei ela, e ele caiu de bunda no chão, e a sala inteira começou a rir dele. E ele rapidamente sentou na cadeira, quieto e todo sem graça. Parecia até que ele queria chorar. E você deve estar pensando que eu me senti o próprio Coringa fazendo essa zoeira. Mas na verdade, quando eu vi a cara de choro dele, eu me senti um completo merda. Porque eu me imaginei no lugar dele e eu com certeza ficaria muito triste. Eu pensei, caraca, eu acho que eu peguei pesado demais. Eu lembro que até meus outros amigos falaram: "Pô, mano, vacilou, hein?" E o Rafael até tinha falado que ia ter volta, mas depois desse dia ele nunca mais fez nada contra mim. Eu acho que eu não sirvo pra fazer bullying. E aí, gostou? Ai, eu amei! Achei que essa cor ficou ótima em você. Tá ficando fresco como deve. Menina, como assim? Você tá recebendo no celular? É isso mesmo ou eu entendi errado? Sabia que agora o meu celular virou uma maquininha de cartão graças ao tech da Infinity Pay? E olha só como é fácil. Eu abro o aplicativo, clico em Tap to Pay, insiro o valor, a cliente aproxima o cartão e pronto, pagamento foi feito na hora. Você tá brincando, né? Você não precisa de maquininha nem nada. E não é só isso, tá? As taxas são super baixas, o dinheiro cai na hora ou em até um dia útil. E eu consigo usar no meu celular também ou só nesse modelo que você tem? Não, que consegue. Funciona tanto em Android quanto iOS. O celular só precisa ter aquela tecnologia que faz o pagamento de aproximação, sabe? Aí eu vou baixar esse aplicativo agora pra vender meus gols também. Isso aí, vai mudar a sua vida, viu? Depois você volta aqui e me conta como foi. Pode deixar que eu volto pra contar assim. Tinha um menino chamado Henrique na minha turma, e ele ficava me zoando toda hora que me via. Zoava meu cabelo, zoava a forma que eu falava, zoava meu sapato, zoava minha mochila. E como eu não sou otário, eu zoava ele de volta. Só que era difícil zoar ele, porque ele era muito perfeitinho. Ele era o padrão de beleza pra um adolescente. E tipo, a gente era amigo entre aspas, na verdade tava mais pra colegas, só que ele pegava muito pesado na zoação. E ele me zoava na frente das meninas. E uma vez eu falei pra ele parar de me zoar, e ele ia parar de zoar ele também. Eu tive uma trégua, e ele só virou pra mim e disse não. E por causa disso eu acabei produzindo um ódio enorme por ele. Na escola tinha uma brincadeira chamada pique matemática. E a partir do momento que você aceita brincar, você não pode mais sair da brincadeira. E só existe uma regra: você não pode falar nenhum número. E se alguém que tá brincando vê você falando algum número, essa pessoa pode te descer a porrada. E ela só vai parar de te bater quando você gritar pique matemática. É uma brincadeira muito saudável, não é verdade? Tinha uns moleques na turma que tava brincando disso. Inclusive o Henrique também tava brincando. E eu tive a ideia mais maléfica de todas. Eu pedi pra entrar na
na brincadeira e pensei, vou só esperar o Henrique falar um número e vou descer a porrada nessa desgraça. Só que era muito difícil, porque quando ele falava um número, ele se ligava nos moleques indo bater nele e rapidamente falava pique matemática. E aí ele tava salvo. Só que teve uma vez que o professor tinha feito uma pergunta pra ele, e ele respondeu um número. E eu pensei, caraca, essa é minha chance. Eu esperei o professor virar de costas, eu fui na mesa do Henrique e desci a porrada nele. Eu dei só socão nele que o braço dele chegou a ficar vermelho. E o olho dele encheu de lágrima e ele falou, tá maluco, moleque? A cadeira não vale quando o professor te pergunta, tá na regra. Eu não sabia dessa regra. Tu vai ver, vou falar com o moleque, tu vai ser punido. E nessa hora eu fiquei muito medo, porque ele ia falar com o moleque e eles iam bater em mim agora. Meu plano deu totalmente errado. Só que eu soube que já era hora de ir embora, eu fui zoado pra casa. Eu fiquei o dia inteiro pensando, caramba, os moleques vão me matar amanhã. No outro dia, quando eu fui pra escola, pra minha surpresa, não aconteceu nada. Os moleques só falaram que o Henrique saiu da brincadeira e ele parou de falar comigo. Finalmente. Então, pra essa última história, eu tenho que dar um pouco de contexto. Nessa escola que eu estudava, não tinha ensino médio. Então, quando você terminava o 9º ano, você ia pra outra escola. Então, todo final de ano, minha escola dava uma festa pras turmas do 9º ano. Porque era o último ano deles na escola. Então, nesse último ano, a minha turma era uma das que estavam na festa. E tinha muita comida, tinha música, tinha gente brincando, gente dançando, muito legal. Mas eu e meus amigos ficamos do lado de fora da escola conversando. Até que um amigo nosso veio e disse, pô, lá na turma 904 estão dando suco e biscoito. Mas ninguém queria subir lá em cima pra pegar um biscoito. Só que eu tava com muita fome, cara, então eu fui lá pegar biscoito. Só que pra ir pra parte de cima da escola, você tinha que subir uma rampa. E na rampa tinha uns moleques que não eram da escola, eles entraram de penetra. A galera do 9º ano tinha entre 15 e 16 anos. Os moleques pareciam ter 20 anos, eles pareciam jogadores de basquete perto dos outros alunos. E eles estavam segurando cartolinas na mão, porque junto com essa festa também tinha o último trabalho do ano. Então todo mundo tinha levado cartolina pra escola. E quando alguns alunos passavam pela rampa, esses caras batiam neles com a cartolina, mano. Os caras davam uma cartolinada na cabeça dos alunos. Mas eu pensei, pô, eles devem ser amigos, não é possível que esses caras estão batendo em pessoas que eles não conhecem. Então eu fui subir a rampa pra pegar o biscoito. E quando eu tava passando do lado dele, o cara deu uma cartolinada na cabeça, do nada. E eu rapidamente devolvi o golpe, dando uma na cara dele. E eu bati tão forte que a cartolina entortou. E os amigos dele ficaram incrédulos. Caralho, Juninho, vai deixar o menor te aloprar, viado. Mano, nessa hora eu saí correndo. Só que tinha tanta gente na entrada que eu acabei não conseguindo entrar na sala. E ele me deu uma cartolinada na cabeça, que eu não sei o que tinha naquela cartolina, cara, mas ela tava dura, mano. Parecia que ele tinha colocado alguma coisa dentro dela. E ele ainda me empurrou, eu saí arrastando a cara no chão de 2 metros. E eu lembro que uma menina que eu nem conhecia me levantou e perguntou, tá tudo bem? Tô ótimo. E acabou que eu nem peguei o biscoito. Eu só passei por eles rindo de mim. E eu lembro que tinha um cara falando, caramba, Juninho, não era pra empurrar o moleque não, tá maluco? Eu só lembro que eu voltei lá pros meus amigos e fiquei tomando suco de maracujá. Mas talvez você deve estar pensando, Pô, você não falou nada com o professor, com a supervisora? mas eu fiquei com medo. Imagina se eu deduro eles e na hora de ir embora eles fazem alguma maldade comigo. Porque normalmente eu ia embora sozinho, então se eles quisessem me meter a porrada, eles conseguiam. Então eu achei melhor eu só apanhar na escola e não apanhar na rua também. Não meio sem postar vídeo. Mas antes de me baterem, por favor, deixa eu explicar. Sabe, sempre que eu tô fazendo um vídeo, normalmente quando ele tá no meio, eu assisto pra ver como o vídeo tá ficando. E eu sempre acho que o vídeo tá uma bosta. Sinceramente, eu já perdi as contas de quantos vídeos eu já descartei, simplesmente porque eu achei que eles estavam ficando uma bosta. E meio que aconteceu a mesma coisa nesse vídeo. Eu sei... Qual é a festividade representada? Qual animal é esse? Qual é o nome desta fruta? Questões de exame. Ao usar o Dola, não só a velocidade de resolver exercícios aumenta, como a eficiência dos estudos também melhora. O Dola é realmente ótimo aplicativo de IA. Quando você encontra um problema difícil, basta abrir o Dola e tirar uma foto. Ele analisa espontaneamente, passo a passo da solução, aumentando sua produtividade
Na minha escola tinha um garoto que era aquele típico aluno que era muito bom e só fazia bagunça. E a gente pode chamar ele de Otávio. O Otávio não fazia nada na aula, ele só ficava rabiscando o caderno e conversando com as pessoas lá atrás, um grupo no fundão. Eu nunca fui amigo dele, eu até gostava dele, eu achava ele ok. Só que ele tinha uma mania chata de comer caneta. Sim, ele não mastigava caneta igual pessoas normais mastigadoras de caneta. Ele comia as canetas, não sobrava nada delas. Por isso ninguém emprestava caneta pra ele. Só que teve um belíssimo dia, eu lembro até hoje, sol bonito, ensolarado. Eu tava muito feliz assim, e nada podia dar errado. Só que a professora que tava dando aula no momento chegou perto da mesa dele e perguntou por que ele tava escrevendo de lápis. E se ele não escrevesse de caneta, ela não iria dar visto no caderno dele. Até que essa professora, que era muito linda no caso, perguntou pra mim se eu podia emprestar minha caneta pra ele, já que eu tinha 2 canetas. E eu pensei, pô, tá doido? Ele vai comer minha caneta toda, esse brutamonte. Só que essa professora, além de ser muito linda no caso, ela era minha professora preferida, era a professora de inglês, que era a minha matéria preferida também. Então eu disse que sim, que podia emprestar pra ele. Mas eu falei pra ele, Otávio, não estraga minha caneta, cara. Beleza. Então aí beleza, eu fiquei só olhando pra ele na aula, pra ver se ele ia botar minha caneta na boca. Quando a aula da professora acabou e deu a hora do recreio, eu pedi pra ele devolver. Só que ele pediu pra ficar com ela até a hora da saída. E eu achei isso ok. Ele não tinha comido minha caneta até agora, então eu acho que tava tudo bem. Quando eu voltei pra aula, ele sentou muito longe de mim. E não dava pra saber o que ele tava fazendo. Mas eu já tinha colocado tanta fé que ele não ia comer minha caneta, que eu já tinha virado um anjo. Até que no final da aula ele me devolve minha caneta. E a caneta tava sem corpo, velho. Tava só o plástico e a tinta. E ele ainda tinha mastigado o plástico. Mano, como é que uma pessoa entrega uma caneta toda ferrada pra alguém e ainda acha que tá de boa? Ele realmente não via problema naquilo. Mas aí, já que ela tava toda ferrada, eu falei que ele podia ficar com ela. E ele me agradeceu ainda. Eu só não bati nele porque eu não sou a favor da violência. E fui embora. Depois disso, eu comecei a deixar só uma caneta na mesa, pra não ter o perigo de uma professora de inglês, que é muito linda no caso, me pedir pra emprestar de novo. Tinha uma época que o mínimo problema que eu tivesse era motivo pra mim faltar aula. Tá chovendo? Vou faltar aula. Minha camisa tá amassada? Vou faltar aula. Faltou luz? Vou faltar aula. Meu amigo vai faltar aula? Vou faltar aula. Eu faltava tanto que eu nem sei como eu nunca repeti de ano. Eu faltava tanto que um dos meus apelidos na escola era aluno morto. Não tinha uma semana que eu ia pra escola todo dia. Eu tinha que faltar pelo menos um dia na semana. Era uma regra minha. Se eu fosse uma semana inteira pra escola, eu provavelmente morreria. Eu lembro que no 5º ano, faltando um dia pra formatura, a professora falou: Essa é a melhor turma da escola. Provavelmente todo mundo vai passar de ano. menos o Gabriel, ele falta muito. E eu nem sabia que uma professora podia constranger um aluno assim em sala de aula. Mas ela tinha mentido, porque quando eu fui na formatura, tremendo de medo, sabendo que eu não ia receber meu diploma, e provavelmente meu pai ia me descer o sarrafo, eu passei de ano e recebi meu diploma mesmo assim. Ou seja, a minha professora só tinha falado aquilo pra me deixar com medo. E talvez me dar uma lição pra mim nunca mais faltar aula. Mas enfim, teve um dia que eu realmente não queria ir pra escola. E eu meio que tava viciado em jogo e queria faltar aula pra ficar jogando o dia todo. Só que tinha uma coisa, esse dia era a prova de matemática. Não era prova de bimestre, era uma prova que o professor dava justamente pra galera que tinha pouco ponto pra poder ajudar na nota final do bimestre. Portanto, essa prova não tinha segunda chamada. Mas eu não sabia que tinha prova esse dia, eu tinha esquecido. Normalmente eram meus amigos inteligentes que me lembravam. Então eu só decidi que ia faltar mesmo pra poder ficar jogando. E fui dormir. Aí depois eu acordei e fiquei jogando o dia todo. E no final do dia, eu vi uma mensagem do meu amigo no Skype falando que teve prova. E sabe quando você se arrepende de algo no mesmo segundo que você termina? É isso aí que aconteceu. No outro dia, quando eu tava indo pra escola, eu sabia que quando os moleques me vissem, iam me zoar pra caramba por ter perdido a prova. Então eu tinha que pensar em uma desculpa muito convincente pra eles não me zoarem. Até que eu vi meus amigos vindo até mim com uma cara de maldade. E começou: caraca, Gabriel, você tirou prova de matemática, tá ferrado. O meu avô por parte de mãe morreu ontem. Caraca, sinto meu Pedro, tá tudo bem com você? Obviamente meu avô não tinha morrido. Eu menti. Na verdade eu nem conheci meu avô, ele morreu antes de eu nascer. Os caras ficaram me acolhendo até o tempo de voltar da escola. Eu realmente não esperava que Deus amém.
Na verdade, eu achei que eles iam rir ainda mais forte quando eu dissesse que meu avô morreu. E quando eu entrei na sala de aula, eles já tinham falado pra todo mundo que meu avô tinha morrido. Veio uma galera na minha mesa falar comigo. E naquela hora eu já tinha me arrependido. Era melhor eu ter sido zoado por uns minutos e depois todo mundo esquecer disso mesmo. Até que uma hora o professor de matemática entrou na sala de aula. E eu tava rezando pra ninguém falar isso pro professor. Mas não adiantou nada. O Douglas, que nem era tanto meu amigo assim, foi na mesa do professor e disse: Ô professor, o Gabriel não veio fazer a prova ontem porque o avô dele faleceu. Ajuda ele, professor. Gabriel, isso é verdade.